Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13, verso 5. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir falar de Ti. Ensina-nos, Senhor, as Escrituras e revela-nos os Teus segredos. Abre, Senhor, só o Senhor pode desatar os selos. E estamos aqui para experimentar das Tuas revelações. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito e ministra sobre nós para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Nós vamos falar essa noite do sal. A Bíblia vai dizer para nós, em muitas oportunidades, a despeito desse elemento muito precioso e importante. A primeira vez, claramente, que nós vamos ver a palavra sal sendo usada no seu sentido literal da palavra em Jó, capítulo 6, verso 6. O texto vai falar do sal como um elemento de tempero. A gente usa o sal hoje, é a base do tempero de toda comida. Você pode botar cebola, você pode botar alho, você pode botar coentro, né, Gabriel? Você pode botar pimenta, sei lá, o que você quiser. Mas se a comida não tiver sal, o negócio fica ruim, né? Desanda. O sal é o elemento principal da questão do tempero. Então a Bíblia vai falar do sal como esse elemento extremamente importante para dar sabor ao alimento. E quando você for comigo para Israel em nome de Jesus, na cidade de Jope, ou Haifa, ou Jafa, é tudo mesma bagaceira, o mesmo lugar. À beira do mar Mediterrâneo, tem uma plantinha lá que a gente faz, eu faço as pessoas experimentarem dessa folhinha, a gente tira, mastiga, ela é sal puro. Então, nos tempos antigos, onde eles precisavam cozinhar no deserto, principalmente, era com essa folha que eles usavam para salgar a comida, nos tempos antigos, né? Eles arrancavam aquelas folhinhas e faziam o caldo, né? A sopa, a comida, e a comida ficava saborosa, salgadinha por conta daquela folha. Depois não, né? Depois eles foram aprendendo que dava para temperar a comida com sal, descobriram o sal. E a segunda grande característica do sal, na sua forma literal, na sua estrutura natural, tá? Você anota que eu não vou ler não, por conta do tempo. Ezequiel capítulo 16, verso 4, que vai contar a experiência de um recém-nascido. Ele nascia, né, do parto normal, eles retiravam a placenta da mãe, cortavam o cordão umbilical e logo depois que tiravam a placenta e o cordão umbilical, eles esfoliavam o bebê com sal. Olha que chique. Pegava o sal e esfoliava todo o corpinho do recém-nascido com sal. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque o sal era usado como remédio, né? Como um grande antibactericida. Naquela época não tinha álcool etílico. Hoje todo esse cuidado é feito com álcool, né? Para que a criança não pegue nenhum tipo de infecção. Mas naquela época não existia isso. Então usava-se o sal
para impedir essa multiplicação de bactérias, de doenças. Então, assim que o bebê nascia, ele era completamente salgado, igual a gente faz com as carnes, né? Para que elas não apodreçam, não estraguem e possam ficar ao tempo. Eles faziam com os bebês, para impedir que esses bebês ficassem doentes ou adquirissem qualquer tipo de enfermidade à base de bactérias. Você está aí? Diga amém. Mas durante muito tempo, todo o trabalho era pago com sal. Você trabalhava o mês inteiro de trabalho e na hora de receber, você recebia em sacas de sal. Daí vem a palavra salário até hoje, por conta desse tempo antigo, onde todo mundo trabalhava, recebia em sacas de sal. E aí sim começava o comércio, né? A troca desse elemento para recebimento de outros elementos. Então, a derivação da palavra salário vem exatamente desse momento onde todo mundo recebia saca de sal. Vira para esse irmão que está o salário e diga para ele: você está reclamando do teu salário hoje? Diga para ele: quer voltar aos tempos antigos? Quer voltar a receber 10 sacas de sal, 5 sacas e meias de sal? Tá bom do jeito que está, né? Então deixa quieto. Mas a Bíblia vai falar desse elemento. Põe para mim a primeira foto do sal. Isso. Isso é Israel. Observa que esse chão não é neve. Isso é tudo sal. Essa localização é nas proximidades do Mar Morto. É um dos lugares mais baixos da terra, né? Fica muitos metros de profundidade da terra. E aí, tudo isso é sal. Essas pedras brancas não é gelo, é sal. E a Bíblia vai usar esse elemento não só na sua estrutura literal, de forma natural, que você já sabe, para tempero ou para o uso de medicamentos, para a cura de enfermidade. Ela vai usar muito o sal na sua prática e âmbito espiritual, que o sal tinha propriedades para isso. E uma dessas situações especiais é o que nós lemos em 2 Crônica. Lê comigo de novo. Verso 5 do capítulo 13. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a sabedoria de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? O que significa isso, pastor? Deus fala assim com Davi: você é um filho amado e eu decidi transferir sobre a sua vida uma herança sobre todo o governo de Israel. Então, na sua ausência, Davi, quando você morrer, seus filhos vão herdar o reino de Israel, e assim será de geração em geração. É uma promessa que Deus faz a Davi. Deus gera essa expectativa de hereditariedade de reino no coração de Davi. Só que quando esse discurso é feito, quando Deus anuncia isso, Davi faz algo na terra que para eles tinha muita importância. Antigamente não se tinha cartório, não se fazia contratos. Como é que você comprava um terreno? Você dizia: eu quero vender. O irmão dizia: eu quero comprar. É isso mesmo que você quer? Tá certo o acordo? Tá. Então, o que eles faziam? Uma aliança de sal. Eles pegavam um punhado de sal, dava para o outro comer, o outro dava para ele comer, e ali o pacto era estabelecido, a aliança era estabelecida. Isso era extremamente respeitoso, ninguém quebrava um pacto de sal, que é a mesma coisa que você invalidar hoje um contrato assinado e registrado em cartório. Por que nós temos que registrar documentos em cartório, pagar uma opção de taxa, né, para poder confirmar? Porque hoje a nossa palavra não vale nada. Hoje a pessoa diz para você: eu te pago em 20 prestações. Aí não paga nem a primeira. Some do mapa, vira fumaça, né? Então, inventaram alguma coisa
que testasse isso, colocasse essa prova. Então, você vai comprar, tem que assinar aqui. Tem que assinar, botar o seu nome, toda a sua documentação, registrar em cartório, para que todo mundo saiba que essa dívida te pertence. Antigamente não era assim, a palavra valia. Os homens olhavam dentro dos olhos e diziam, conta comigo. E amigo, era uma vez só. Não precisava de muito. Então, para manifestar esses acordos publicamente, eles faziam essa aliança de sal. Eles comiam esse bocado de sal juntos, alinhavando esse acordo. Então, quando Deus diz para Davi, Davi, tem uma promessa para fazer na sua vida. Você vai reinar, mas eu estou te prometendo, toda a sua descendência vai ocupar o trono de Israel. Seus filhos vão dar sequência a isso. Aí Davi ficou animado demais, porque isso é bênção demais, irmão. Deus te prometer hereditariedade no reino. É como se Deus descesse à terra hoje e dissesse, não só você vai reinar comigo não, mas seu filho e seu neto também vão entrar no reino de Deus. É algo muito importante, né? Foi muito importante para Davi. Aí Davi ficou muito emocionado, disse, eu estou muito feliz por isso. Aí o que Davi fez? Como se fazia com os homens. Davi pega um punhado de sal. Davi come aquele sal e diz, nós, Senhor, temos uma aliança. Eu, Davi, vou fazer a minha parte, para que meus filhos dêem continuidade à tua vontade sobre a terra. E o Senhor vai eternizar isso diante dos homens. É por isso que o versículo 5 no final diz assim, Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, ele e seus filhos, por uma aliança de sal. Então, ele deixa claro que, nesse momento, né, onde houve o acordo, Davi fez o que era natural para os homens. E até hoje é assim, amigo. Deus deu a chave. Quantos aqui nessa noite são como Pedro, receberam a revelação de Cristo e têm as chaves do reino dos céus? Quantos aqui têm a chave do reino dos céus? Então entenda, o que a gente liga na terra, Deus liga no céu. Davi ligou na terra para Deus ligar no céu. Amém ou não amém? Então, o primeiro grande conotação espiritual na Bíblia, além do tempero e da conservação da saúde contra a enfermidade, era a aliança pré-estabelecida, um acordo pré-estabelecido. Então, sobre o sal, existia uma visão diferenciada de aliança. Você pegou? Diga amém. Agora vai lá comigo em Levíticos, capítulo 2. Livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo 2. Eu quero o verso 13. Você achou? Diga amém. Diz assim: toda a oferta dos teus manjares temperarás com a tua oferta de manjares, não deixarás faltar de quê? De quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? O sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicará sal. Então observa que esse elemento foi introduzido na lista de sacrifícios, onde Deus instituía sobre o povo. Então Deus dizia para eles, para a remissão de pecados, vocês precisam trazer ofertas pacíficas diante do tabernáculo, diante do altar de Deus. E ele diz, mas em todos esses manjares que vocês forem trazer diante de Deus, essas ofertas precisam ser aplicadas com sal. Não pode trazer sem sal. Aí ele diz, por quê? Porque é o sal é o sal da aliança. Então olha o que ele está dizendo. Lembra quando vocês fechavam o acordo?
de fazendo pacto de sal, onde vocês acordavam entre vocês. Então, quando você traz a oferta para mim e você tempera ela com sal, você está estabelecendo exatamente a mesma coisa, um compromisso. Você está ofertando pelo sacrifício e eu estou garantindo o perdão sobre você. Você está ofertando os manjares e eu estou garantindo a prosperidade sobre a tua vida. Você está ofertando os manjares, a colheita, né, os animais, para o propósito pré-definido por você. E eu, Senhor, estou garantindo que eu sou o Deus que ouço, que eu sou o Deus que respondo, eu sou o Deus que declaro a vitória sobre todo aquele que se submete à minha palavra, amém? Então ele diz, precisa temperar a oferta com sal, o sal da aliança, o selo de que nós temos um acordo. Então, foi o que a pastora Isaura disse no momento de oferta. Nós sacrificamos, entregamos ao Senhor porque sabemos que existe uma aliança sobre isso tudo. Nada que fazemos para o Senhor não é visto. Nada que fazemos para o Senhor passa despercebido. O Senhor tem olhos e tudo vê, o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele estabelece uma aliança, um retrato de compromisso para com todos aqueles que obedecem ao seu chamado. Então, quando a lei foi estabelecida, porque Levítico é um dos livros da lei, Deus disse, precisa trazer a oferta, mas tem que ter a marca da aliança. Por quê, pastora? Porque Ele queria ensinar para mim e para você nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente não traz mais o bode, o carneiro, a ovelha, os manjares, como era antigamente. Nós também não temperamos mais as nossas ofertas com sal, mas o princípio não mudou. Tudo aquilo que é entregue no altar tem que estar feito debaixo de aliança. É por isso que a Bíblia diz para nós, se você aplica o voto, se você promete e cumpre, é melhor que cumpra do que faça o voto e não cumprir. Por quê? Porque foi estabelecida uma aliança diante dos céus no mundo espiritual. O mundo espiritual cobra. Ele fica esperando você cumprir a sua parte do voto, porque Deus nunca vai deixar de fazer a dele. Você está aí? Então observa, nós já vimos o sal como elemento normal de tempero, já vimos o sal como elemento de tratamento, de prevenção de enfermidades e doenças. Vimos o sal agora como elemento de aliança, de pacto, de compromisso, de responsabilidade entre duas ou mais partes. Agora abre a sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, eu quero o verso 17. Você achou? Diga amém. Mas eles apertavam com ele, até que, constrangido, lhe disse, enviai. E enviaram 50 homens que o procuravam 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse, não vos disse que não fostes? Então para um pouquinho e olha para mim. A história é o grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, Elias, chega à última estação da história da sua vida, diante do Rio Jordão. E num período específico, ele olha para o seu moço, para aquele que estava sendo treinado para o seu lugar, o Eliseu, e diz para ele assim, o que você quer de mim? E o Eliseu pede o quê? O que o Eliseu pede? Porção dobrada do seu espírito. Ele diz, coisa dura me pediste, Eliseu. Mas se do céu lhe for concedido, se você estiver na hora certa, no lugar certo, talvez você possa receber o que você pediu. Por que o Elias fala isso? Porque não cabe a responsabilidade humana compartilhar aquilo que não é dele. Toda a unção que estava estabelecida sobre Elias era de Deus. Foi Deus que derramou. Então eu não posso prometer dar aquilo que não é meu.
eu estou agindo debaixo da unção, mas a unção é toda dele. Vem toda dele. Só o Senhor pode compartilhar ou multiplicá-la. Está debaixo do governo de Deus. Você está aí? Então ele diz: cuidadura, você me pediu, Eliseu, porque eu não posso, eu não tenho como fazer isso. Mas se Deus autorizar, você vai ser o primeiro homem na história que vai viver essa experiência. E aí a Bíblia diz que eles estão na beira do Rio Jordão, na hora em que o Elias sobe aos céus. O Eliseu fica olhando, o Elias subindo, sendo arrebatado. A Bíblia diz para nós que o manto de Elias cai e vem sobre Eliseu. Eliseu veste aquele manto e ele entende que naquele momento todo o seu pedido se tornou uma realidade. Aquela unção poderosa, duplicada, veio sobre a vida dele. Ele toma posse daquilo. O problema é que a Bíblia vai dizer que tinham discípulos ali. E esses homens chegam para Eliseu e dizem para Eliseu: cadê o Elias? E aí ele conta, né? Ele diz: então, a gente estava na beira do Rio Jordão, quando Elias foi levantado aos céus. E aí a sua capa caiu e veio sobre mim, e eu tomei posse dessa capa. E aqueles 50 homens ouviram Eliseu contar aquela história e disseram: mas tudo bem, nós já entendemos, mas será que ele não está escondido nos montes? Será que Deus não elevou ele diante dos seus olhos e levou ele para qualquer canto da terra? Autoriza a gente a sair e procurar o Elias. Autoriza a gente a tentar descobrir onde o Elias está. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, na autoridade do nome de Jesus, até hoje é assim. O discípulo tem problema de acreditar na ministração e na unção do Espírito. Você se revela e ele diz: mas será que é isso mesmo? Será que foi desse jeito mesmo? Ou será que tem outro jeito da gente encontrar isso? O Eliseu foi claro, ele subiu aos céus, não vai voltar. Mas eles não acreditaram na história do Eliseu. Eles disseram: deixa a gente ir. Observa que o versículo 17 diz: mas eles apertavam ele. O que é isso? Dizer: por favor, autoriza a gente ir, deixa a gente procurar o Elias, vai que a gente acha. Deixa eu abrir um parênteses para falar para você uma coisa, querido. Na autoridade do nome de Jesus, nós temos muita dificuldade de crer quando o sobrenatural não é com a gente. Quando o sobrenatural acontece na vida do nosso irmão, quando a história vem do terceiro, não vem da gente, a gente escuta e diz assim: será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Será que a gente não pode procurar mais a fundo e tentar encontrar debaixo de racionalidade? Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: quando você entra no mistério da fé, ou você crê, ou mete o pé. No meio do caminho, duvidando da ação e do poder de Deus, você não vai arrumar nada e não vai chegar a lugar nenhum. Aqueles 50 discípulos disseram: por favor, deixa a gente ir, por favor, deixa a gente ir. E aí o Eliseu ficou de saco cheio. E ele gritou: vai, vai. E eles saíram. Observa a Bíblia Sagrada. Procuraram por 3 dias, porém não acharam. Então voltaram até ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse: não vos disse que não fosses? E aí depois que você sai para procurar, não encontra nada, e que você volta, ainda tem que ouvir a piada do discipulador, né? Do líder, porque ele diz: eu não falei para você? Eu não falei para você que isso não ia dar nada? Mas você sempre quer fazer do seu jeito, né? Você sempre quer fazer da sua forma, perder o tempo. Quando eles voltam a Jericó, o Eliseu está lá esperando por eles. Aí continua lendo as escrituras sagradas comigo. Versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então olha para mim, quando você for comigo a Jericó, você vai ver essas águas
transformadas e doces até hoje no nome santo de Jesus. Eles disseram para Eliseu, os mesmos discípulos que duvidaram do arrebatamento do Elias, chegaram para ele e disseram, você viu como é bonito Jericó? É bonito, é uma cidade boa, grande. O problema é que essas águas são amargas. E por conta dessa água ser amarga, a terra se torna infértil, estéril. Não dá para viver aqui. Não dá para a gente ficar aqui. E aí o Eliseu diz para eles, versículo 20, traze-me um prato, lê aí, traze-me um prato virgem, um prato novo. E eu preciso que você entenda nisso nessa noite. Por que ele pede um prato novo? E que prato é esse? Um prato de quê? De barro. A louça era coisas que ainda ia ser desenvolvida muitos anos depois. O prato era de barro. Mas por que o Eliseu pediu que o prato fosse novo? Porque ele era mandingueiro. Porque ele gostava de mexer com simpatia. Porque ele tinha uma visão meio diferente da maioria. É por causa disso? Não. Por que ele pede um prato novo? Que todo prato velho usado de barro sai farelo de barro. Ele sai uma terrinha do barro do prato. E observe o elemento que ele pede para ser colocado no prato. Olha aí. Traze-me uma salva, traze-me um prato novo, virgem, e põe-de nele. Então leva a tua mente a entender isso. Que sal é esse, irmão? Que sal é esse? Naquela época não existia sal refinado. Põe a foto para mim. Não tinha sal refinado naquela época. O tratamento, o refino do sal foi construído muitos anos depois. Que sal era esse que eles pegaram? O sal grosso, o sal puro, o sal na sua forma e natureza. Aí, o sal grosso, o sal que nós estamos acostumados a usar para o churrasco, né? Aquele em pedrinhas. Amém ou não amém? Aí observa, o profeta que recebeu unção dobrada chega e diz assim, pega um prato novo, de barro, e põe sal nele e traz para mim. Você já ia julgar o profeta de macumbeiro. Você já ia dizer, está desviado, está fora da visão. Por quê? Porque na sua mente é inadmissível usar o elemento do prato do barro. Por quê? Porque isso remete você a algumas práticas antigas. Alguns aqui sabem exatamente o que eu estou dizendo, né? E botar nele sal grosso. Pastora, eu passei a minha vida toda ouvindo que o sal não era coisa de Deus, não. Usar sal não era coisa de Deus. Então você está dizendo que o profeta não é homem de Deus. Você está dizendo que o profeta não tem parte com Deus. E olha que ele está fresquinho na unção. O manto tinha acabado de descer sobre ele. O renovo da unção dobrada estava sobre ele. E aí ele desafia os discípulos que não acreditaram nele a pegar um prato virgem, a botar sal. E observe o que ele vai fazer. Então saiu ele ao manancial das águas, versículo 21. E deitou sal nele. E disse, o que ele fez? Ele vai no manancial. O que é o manancial? É o lugar onde começa a brotar a água que faz o rio. É aquele primeiro pontozinho que sai a água. Isso é um manancial. Ele explode de dentro da terra, sai, né? Por uma rocha, ou uma pedra. Aquele é o ponto, é o olho, é o manancial. E aí ele vai ali. E olha o que ele faz? Ele deita o prato com sal ali onde está o manancial. Ai, irmão, se você me vê numa fonte de manancial de noite, com um prato de barro e sal grosso, abaixando na corrente da água, você ia dizer, a pastora virou macumbeira. A pastora está fora da visão. Mas não contente e deitar o prato de barro até a nascente, é o que ele fez?
Ele deitou sal nele. O que ele fez? Ele pega o prato e joga o sal onde está o manancial, onde mina a água. Ele joga o sal ali. E aí ele diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Então ele decreta ali uma sentença. Quando ele joga o sal, ele diz: a partir de hoje, tudo que gerava morte não vai gerar mais, porque eu estou usando um elemento que de forma natural trazia sabor, de forma natural protegia das enfermidades, mas no âmbito espiritual selava alianças. E agora, debaixo desse novo conceito, estabelece uma autoridade de transformação. Uma das propriedades do sal era a purificação. É por isso que, quantos aqui fizeram a campanha dos óleos comigo? Levanta a mão. Você vai lembrar, quando eu falo do óleo da unção, que o óleo da unção é a reunião de todas as especiarias, de todos os outros óleos. A pessoa que define, né, essa quantidade, o perfumista, diz assim: tem que botar um pouco de sal. Por quê? Porque o óleo da unção é o único óleo que Deus diz: tudo que ele tocar vira santo. Ele diz: não pode usar o óleo da unção para qualquer coisa, só se use os instrumentos do altar, os elementos do altar e os sacerdotes. Não se pode usar o óleo da unção para mais nada. E aí o próprio Deus diz: onde o óleo da unção tocar será santo. Por quê? Porque o que transformava a união de todos aqueles elementos? A pitada do sal, que tinha no mundo espiritual essa referência de purificação, de transformação, era usada no óleo. E o Eliseu, que não é bobo nada, que conhecia a característica espiritual desse elemento, usou esse elemento para transformar aquela água. Pastora, não foi o sal que transformou? Tenho certeza absoluta que não, porque ele faz uma oração dizendo assim: assim diz o Senhor. O que mudou foi a oração, mas ele usa o sal, assim como Davi usou diante de Deus, para ligar na terra o que só Deus poderia ligar no céu. E aí ele diz assim, versículo 22: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, o sal era um elemento que era usado para purificação, e observa que ele usa para tratar aquelas águas. Aquelas águas que eram amargas passaram a ser águas saudáveis, águas doces, água boa de beber. Por quê? Porque ele usa um elemento que tinha essa carga, essa responsabilidade sobre ele. Debaixo desse ato profético passará essas águas. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? Eu quero dizer, querido, da autoridade do nome de Jesus, que nós estamos diante de um elemento muito especial na Bíblia Sagrada, onde ele atinge vários tipos de situações, ele alcança várias causas, e Deus vai usar essa propriedade do sal a nosso favor. Você vai ver isso mais na frente. Amém ou não amém? Então vai lá comigo agora em Juízes capítulo 9. Estou falando isso tudo para chegar onde eu quero. Juízes capítulo 9, verso 44. Livro de Juízes, capítulo 9, verso 44. Você achou? Diz assim: Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os dois outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de... Então olha aqui para mim.
Se você não entende a propriedade do elemento, esse versículo não faz sentido para você. O rei estava com toda uma estratégia de guerra armada para tomar posse de um novo lugar. E ele divide o seu pelotão em 3 partes, um vai pela frente, os outros 2 pela lateral. E essa cilada, eles pegam os seus inimigos de surpresa, invadem a cidade, e a Bíblia diz para nós que é uma daquelas guerras onde não sobra ninguém. Toda a cidade foi desolada, tudo foi destruído. Observa o versículo 45. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou, matou o povo que nela havia, assolou-a. Então, olha o que a Bíblia está querendo dizer. Eles não só venceram, porque quando você está numa batalha, olha aqui para mim. Quando você está numa guerra, numa batalha, nem sempre o exército inimigo inteiro morre para você vencer. Você tá guerreando, você vai avançando, chega um momento que o exército inimigo faz sinal. E ele diz assim, ok, já entendemos, vocês venceram. Né? Nos filmes, levanta a bandeira branca. Por favor, já entendemos, vocês venceram, tome posse. E aqueles homens se retiram, ou se tornam escravos, ou vão fazer parte do exército. Não necessariamente precisa morrer todo mundo, você está aí? Mas nessa guerra, a Bíblia deixa clara que todo mundo morreu. A cidade foi assolada, todo o povo daquela cidade foi morto. Então leva a sua mente a raciocinar comigo. O que aconteceu com aquela cidade? O que aconteceu com aquela cidade? Imagina uma cidade de 10.000 habitantes, todo mundo assassinado. E não era tiro não, nem bomba. O que era? Espada, lança, né? A catapulta, né? Sabe o que é uma catapulta? É uma engenhoca de madeira que projeta pedra, projeta uns elementos grandes, pesados para trás e impulsiona aquilo para frente, né? Para cair e desmoronar com estruturas maiores, né? Prédios, muros. Então, uma guerra mais pessoal, espada e lança. O que acontece com essas pessoas que morreram? Um grande derramamento de muito sangue. Filme de terror. Tem perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro. Porque é na espada, é na lança. Muito derramamento de sangue. Toda aquela cidade fica assolada por sangue. Quando eles tomam toda a cidade e a cidade fica debaixo de sangue, observa o que ele faz. No final do versículo 45. E aí ele semeia. Por que ele semeia sal? Porque qualquer um sabe que o sal, que o sangue era algo muito sagrado. Mexer com sangue é tocar na vida. É por isso que a lei dizia que o homem não podia fazer aliança de sangue, ele não podia beber sangue, porque aquilo era fazer parte daquela vida, era fazer parte daquela história. Deus não queria que o povo se envolvesse com isso. Então, tudo que tinha muito derramamento de sangue, aquele sangue era visto como um sinal de maldição, de contaminação. Eu vou usar uma expressão que talvez você não conheça: a terra ficou maculada. Quantos já me ouviram falar esse termo? Maculada é manchada, são manchas, mas não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual, muito derramamento de sangue. É por isso que quem tem um pouco de experiência no espírito, quando entra num ambiente onde coisas foram feitas, ou onde houve derramamento de sangue, ele sente. Por quê? Porque o ambiente é diferente, tem manchas no ambiente espiritual. Quem vê sabe exatamente o que eu estou dizendo. Ele diz, aconteceu alguma coisa aqui, ou alguém morreu, houve derramamento de sacrifício de bicho, alguma coisa aconteceu por conta dessa contaminação no âmbito espiritual. E só tem um jeito de bloquear isso, só tem um jeito de impedir a proliferação dessa mácula, dessa mancha. É fazendo o quê? Jogando sal. É jogando sal. Então não era uma pitada, varão, nem um saquinho de 1 quilo.
era toda a cidade. Toda a cidade foi lançada sal sobre ela. Por quê, pastora? Princípio natural. O sal bloqueava a proliferação de bactérias. Sangue é vida. Fica 2 dias com sangue exposto para você ver. Quando você voltar, já tem uma colônia de minhoca, de larva. Lá, sim ou não? Então, eles usam o sal para bloquear essa proliferação de bactérias, para que aquilo não cresça. Imagina o cheiro daquele lugar. Mas também por conta do elemento espiritual, do poder que era instituído sobre o sal de transformar, de bloquear a esterilidade, de bloquear a morte, de impedir que aquilo sobrevenha. Para que você conquista uma terra se você não pode tomar posse dela? Para que eles iam lutar sobre uma cidade, ganhar a cidade, se eles não poderiam morar lá? Por quê? Porque houve derramamento de sangue. Então o que eles fazem? Eles salgam tudo. Para quê? Para bloquear a maldição e eles poderem tomar posse da terra. Você está aí? Então eles bloqueiam aquela ação com o sal, para que eles pudessem recomeçar, para que eles pudessem reconstruir. Então observa o quanto esse elemento era extremamente importante, tanto nas guerras, tanto na vida, né, desde o nascimento, quanto no âmbito natural, como comida. O sal era um elemento extremamente importante para várias ações. Mas aí vem Jesus Cristo, levanta suas mãos ao céu e diga, graças a Deus. E vamos ver o que Jesus disse. Abre Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler o verso 13. Vós sois, lê aí, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha para mim, o texto é lindo, poético, mas você não entendeu bagaceira nenhuma. Por que Jesus compara você ao sal? E ele não diz, como ele disse na semana passada a respeito do grão, da semente de mostarda. Ele não diz, eu quero que vocês tenham uma fé como o grão de mostarda. Uma fé comparativa. Observa que dessa vez ele não dá margem para comparação. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele traz uma afirmação. Ele diz, vós sois. Não tem como não, querido, não é parecido não. Não tem jeito de trabalhar. Ele diz, não vai desenvolver. Olha a palavra que ele usa, ele diz, vós sois. Foi instituído. O verbo está instituído no presente, você é sal. O problema é que, o que isso significa na minha vida hoje? Primeira coisa que você tem que entender, ele dá a característica desse sal. Ele diz, você é sal da? Você é sal da? O que é sal da terra? Para nós não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de um conceito de sal marinho. Bota para mim, Felipe, as salinas, por favor. Você nasce num país onde o sal que você leva para a mesa é tirado das salinas. Quantos aqui sabem o que é uma salina? Eles recolhem a água do mar, botam em piscinas, e ao sol, essa água vai secando, ela vai evaporando, e aí ela vai deixando para trás esses montinhos de branco, que é sal. E aí esse sal é levado para a refinaria, trabalhado, eles colocam o iodo nesse sal, né? Deixa ele limpinho, saca, e é o que você compra para comer. Quando Jesus fala, vós sois sal, a sua mente vem para cá. Você diz, eu sou esse sal aqui.
Eu sou esse sal que é comprado no mercado. Eu sou esse sal que vem do mar. Mas observa que ele diz, ele dá a característica, ele diz: vós sois sal? Vós sois sal? O que ele está querendo dizer com isso? Para nós não faz sentido, mas Israel não vive desse sal. Eles hoje até fabricam o sal de Salinas, que é retirado do mar Mediterrâneo. Mas Israel não vive de sal marinho. Por que, pastora? Porque o maior mar que tem em Israel chama o quê? Mar da Galileia. O mar da Galileia é água doce. É água doce. Não tem como produzir sal do mar que a água é doce. Então, qual que é a diferença, pastora, do sal que Jesus pregou para o sal que eu vivo hoje, para o sal que a gente conhece? O sal que nós conhecemos chama sal marinho. O sal que Jesus prega chama sal da rocha. Foi traduzido na sua Bíblia como sal da terra, mas a representação é sal da rocha. Põe a foto para mim, Felipe. Aí, ó. Olha aqui, essa parte branca. Isso é sal. Isso tudo é rocha, é pedra. O sal de Israel é extraído da pedra. É dado, brota na terra, brota da pedra. É dali que eles retiram o sal. Não passa pelo processo de dessalinação, igual nós fazemos. Pastora, como é que dilui esse sal? É só você pegar ele e botar ele dentro do copo com água. Essa pedra vai se diluir, vai se desfazendo. E é o que acontece quando cai a água da chuva. A água da chuva lambe a parede das montanhas. O sal derrete e ele vai carregando tudo aquilo até o buraco mais profundo da terra, que chama-se Mar Morto. É por isso que a água do Mar Morto tem 30 vezes mais sal do que o mar comum. Porque ali fica depositado embaixo dela todo o sal da terra. Você entendeu? Diga amém. Põe a outra foto para mim da pedra. Aí. Esse conjunto aqui é chamado sal da rocha, ou traduzido como sal da terra. Pastora, o que Jesus estava querendo dizer? Observa que o capítulo 5 é um dos discursos mais bonitos de Jesus. Jesus estava pregando sobre o reino, nós falamos disso na cantata. Jesus começa a anunciar o reino. E Jesus começa a anunciar que dentro da estrutura do reino, o comportamento do homem é totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Na cultura do reino, feliz é o que chora, feliz é o que se quebranta. É o que diz aí, ó. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O discurso continua. Ele não parou o discurso. E aí ele diz assim: vós sois o sal da terra. Pastora, o que ele estava querendo dizer? Ele está dizendo: os homens que vão seguir o meu reino, os homens que serão meus discípulos, os homens que vão manifestar o meu poder sobre a terra, não serão homens comuns, não serão homens que serão vistos como homens que passam por essa terra sem marcar vidas. Ele diz: entendam isso, felizes vocês serão quando alcançarem que o inverso aqui da terra é o que agrada o meu coração. Os homens aqui estão trabalhando para acumular fortuna, para serem, para aparecerem. E eu estou dizendo: felizes são os que buscam a minha justiça. Felizes são aqueles que andam com o coração debaixo de misericórdia e de amor. Felizes são aqueles que vão passar a vida toda, por muitas vezes sendo perseguidos pelos da sua própria casa, por amor ao meu nome. Entendam, vós sois sal da terra.
que ele faz essa comparação? Porque ele sabia. Ele sabia que o sal era tempero. Ninguém come uma comida sem sal. E ele está dizendo: à medida que vocês se tornam o meu sal, vocês temperam. Vocês dão sabor à vida. E por muitas vezes, uma pitadinha de sal a mais para gerar sede neles. Quando eles vão olhar para vocês como pedras de sal, minhas pedras de sal, eles vão olhar e vão dizer: eu tenho sede do que tem em você, eu tenho sede do que arde em você, eu tenho sede daquilo que tem se manifestado dentro de você todos os dias. Ele diz: eu sei que a propriedade do sal é combater o mal, a bactéria. Ele diz: vós sois o meu sal. Se tem que ir, amigo, esfregar para curar, seja você instrumento de cura, seja você aquele que vai dizer: basta, a praga não alcança mais a tua casa, a praga não alcança mais a tua família. Eis que sou sal dessa terra. Aleluia. Ele sabia que o sal representava aliança no âmbito espiritual. E ele estava dizendo: quando vocês se apresentam para o mundo precisa ver a aliança que eu tenho com você. Porque onde você vai, você carrega a minha assinatura. Onde você vai, você carrega a minha autorização. Eu sou um só com você. Você faz, eu te apoio. Você liga, eu ligo. Você desliga, eu desligo na terra. Ele sabia que nós, sendo cidadãos do reino, temos o poder de trazer vida onde foi gerado morte. Em toda a terra que foi habitada com derramamento de sangue, com máculas, com manchas, você vai chegar lá e vai dizer: querido, eu sou sal da terra. E onde a planta do meu pé pisar, o Senhor me dá por honra e por herança. Toda essa terra que foi maldita agora é bênção. Todo esse lugar que foi saqueado por anos pelo demônio, agora eu instauro a vida, porque eu estou declarando um basta nesta esterilidade. Jesus me fez sal da terra. Aleluia. Aleluia. E eu vou terminar. E o último detalhe que você precisa saber: só existe um jeito do sal deixar de ser puro, ou do sal perder o seu sabor. É quando ele deixa de ser puro. É por isso que ele diz aqui: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perdeu o sabor, para que ele presta? O que Jesus estava dizendo? Eu instituí vocês para serem sal, mas se mantenham incorruptíveis, se mantenham intocáveis. O sal da terra não passa por processo humano de refinaria. Ele não precisa passar pela mão do homem para ser transformado. Ele é o que é, porque Deus o fez assim. Deus está dizendo para você: a arma foi Ele que colocou, o homem não tem parte com isso. Aquilo que Deus derramou em você, no poder de transformar, de selar, de mudar, de registrar, de trazer sentenças de vida, foi Deus que instituiu. Vós sois sal da terra, sal da rocha que é Cristo Jesus. Não tem participação humana, mas Ele diz: só tem um jeito de você não perder o sabor. O sal só perde o sabor quando ele se torna sujo. Você só para de fazer diferença quando você se suja. Você só para de temperar a vida do irmão quando você se suja. Agora você entende por que o Eliseu pediu um prato novo? Porque ele sabia que se o prato fosse velho e tivesse uma poeirinha do barro, o sal não poderia agir debaixo de propriedade, porque ele estaria contaminado. Deus te fez sal da terra, mas não se contamine, senão o teu testemunho não é uma verdade. E para terminar, ele ensina para nós que a composição química do sal é incorruptível.
ela não muda. Você pode adicionar qualquer coisa ao sal, ou adicionar o sal a qualquer coisa. Tudo que o sal tocar é transformado, menos ele. Você alcançou o que eu disse? Tudo, se você põe o sal na água, a água muda. Se você põe o sal em qualquer coisa, ele transforma o resto, mas ele, a essência dele não muda. Então entenda de uma coisa, querido: você pode andar pelo vale da sombra da morte, você pode andar na presença de ladrões, de salteadores, de prostitutas, de homens e mulheres que ainda não conhecem a presença do Senhor, porque não são eles que vão mudar você, é você que vai mudar eles, porque Sal da Rocha é você, aleluia. O verdadeiro sal não abre mão da sua essência. Ele pode andar em qualquer ambiente, ele pode estar ao lado de qualquer pessoa. Se ele não tocar e transformar, amigo, o que vem de fora não muda ele. O que vem de fora não muda a sua essência. A sua natureza é incorruptível. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus te fez sal da terra. Tome posse de todas essas propriedades nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Pastora, por que Jesus, no seu maior discurso falando sobre o reino, ele nos compara ao sal? Porque ele não estava falando um discurso com pessoas comuns. Mateus capítulo 5 foi pregado para os seus discípulos. A multidão viu e subiu, mas não era para eles. Porque o gentio não entende o que é ser agente transformador. As pessoas do mundo não entendem porque você insiste tanto em ajudá-las. Porque você insiste tanto em dizer que Jesus pode mudar a vida delas. E elas dizem: que cara chato, meu. Ele não desiste de mim. Eu já disse para ele que eu não quero saber da igreja, que eu não gosto da igreja. E ele disse: mas Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode te transformar. Porque isso é característica de discípulo. Isso é característica de quem entendeu o propósito e o princípio da cruz. E assumiu a sua identidade de sal. Eu não posso entrar num ambiente e sair dele sem transformá-lo. Porque é impossível você jogar uma colher de sal e o sabor não mudar. Onde o sal chega, tudo se transforma. Entenda isso de uma vez por todas. Você não está no processo. À medida que você entregou sua vida para Jesus, Ele te fez sal. Seja sal em todas as suas propriedades. Dê sabor. Decreta o fim da esterilidade. Começa a transformar com o poder que Deus instituiu sobre você, o teu ambiente, a tua casa, a tua família. Transforma, manifesta cura, impõe pela fé o poder da libertação. Entenda, Ele não te fez sal trabalhado pelo homem. Da própria rocha Ele te extraiu. Do próprio Cristo você saiu para agir consoante a vontade de Deus sobre você. Nós vamos adorar o Senhor. Vou chamar os oficiais aqui na frente. E você vai sair daqui essa noite entendendo: pastora, eu não sei. Às vezes você se faz essa pergunta: pastora, eu não sei o propósito pelo qual eu nasci. Você pode não saber o que você precisa fazer para servir na igreja. Mas essa noite você vai sair daqui sabendo que você é sal. E que você tem compromisso com essa propriedade. No nome santo de Jesus. Amém?